Natália. Obrigadíssimo pela sua fala, pela sua disponibilidade. Bom, vamos abrir agora para perguntas. Queria convidar o pessoal da plateia, entre aspas, a abrir as câmeras e quem quiser fazer alguma pergunta, coloca, por gentileza, o nome aqui no chat que a gente vai chamando pela ordem. Enquanto o pessoal vai descontraindo e se aproximando, eu vou iniciar com uma pergunta aqui. Tá, A gente vê lá no começo, né, no projeto da biblioteca, muito de um Silvio de Podestá feelings, assim, né? Você falou que as referências, de alguma forma, começam desde os anos 70 e passam muito, né? Todo mundo, como eu, o Cristiano trabalhou com o Silvio, os aprendizados que a gente tem com ele, sejam plásticos ou da prática ou de vida, né? Eles reverberam por muito tempo. E um pouco da forma, um pouco das soluções de detalhes do pós-modernismo ressoam ainda um pouco naquela biblioteca e até a ideia do desenho total, né? O que você acha que mudou desde então na visão de você sobre essa ideia do desenho total, da concepção de detalhes, desde aquele projeto até hoje? Olha, eu vou ter que falar um pouco pelo Cristiano, que eu acho que seria legal, que acho que ele gostaria de responder essa pergunta, mas um pouco eu vou falar, acho que eu posso falar um pouco por ele, assim, e essa que tu comentou sobre as referências, o fato de ele ter trabalhado com o Silvio, sabe? Foi uma coisa que ele que teve ali morando em BH e trabalhando no escritório do Silvio, e foi ele realmente que contaminou essa questão do detalhe, da importância do detalhe, né? Eram projetos assim que eram detalhados em todos os cantos, cada guarda-corpo, cada cantinho, não tinha nada, era tudo personalizado, né? Essa ideia de personalizar cada parte do projeto, não ter praticamente nada estándar, né? Não que isso seja o ideal ou o melhor ou o pior, não estou julgando, mas é uma coisa assim que realmente contamina esse desejo por detalhar tudo, né? E o Cristiano, quando ele volta para Porto Alegre e volta para a faculdade, me conhece mais em todos os outros, reencontra os outros colegas que se juntaram à equipe do Espaço Sideral, foram também muito contaminados por isso e também gostavam muito disso. Então, isso é uma coisa que ele trouxe, mas é uma coisa que na nossa formação, assim, do grupo, era realmente uma obsessão de todos. E é muito, muito legal, assim, de lembrar que eu acho que tem coisas que não mudam, mas talvez, assim, a importância que a gente dá a elas vai diminuindo ou se ampliando, né? Acho que quando a gente é recém-formado, assim, tem uma sede de executar obras, de ver projeto construído. Não todo mundo, né? Quem gosta de projeto, pelo menos, né? Mas acho que a oportunidade de fazer a biblioteca foi, assim, algo realmente surreal, assim, para uma gurizada de 20 e poucos anos, né? Então, foi uma coisa que, às volta e meia, a gente se olhava assim, tá acontecendo mesmo, sabe? Porque foi uma surpresa e foi muito legal ter sido executado rápida, né? Então, acabou o concurso, foi contratado para detalhar e era pau e pau no escritório, desenhando e sempre lembrando que naquele tempo, né, o desenho, digamos, de computação gráfica é um desenho de prancheta, só que não, né? Porque é a mesma coisa que desenhar na prancheta, só que tu pode copiar e imprimir, porque o resto é praticamente o mesmo trabalho. Então, foi um trabalho realmente muito grande, assim, de detalhe, de conhecer técnicas diferentes também. Acho que um desejo de trabalhar com estrutura metálica, que não era uma coisa tão comum aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul não se tem, assim, a tradição que vocês têm em Minas de trabalhar com aço. Se usa aço, mas aqui o concreto armado e estruturas portantes pesam muito mais. E interiores também as coisas não eram tão eram muito sisudas, né? Não tinham, assim, acho que a arquitetura, nem a arquitetura moderna tinha contaminado tanto assim interiores. As coisas aqui aconteciam mais devagar e acho que
essa possibilidade de trazer as referências tão diretamente, sabe, tão frescas, assim, eu acho que foi um pouco isso, sabe? Talvez a nossa imaturidade tenha permitido a gente ter sido mais ousados, talvez do que a gente fosse hoje em dia, né? Hoje eu acho que essa coisa do detalhamento para a gente é importante, mas ela também não é tão possível em determinados tipos de arquitetura que a gente constrói. Porque, por exemplo, essas casas que a gente faz, né? Elas são casas que muitos construtores, eles não querem que eu detalhe o parapeito, o guarda-corpo, ele quer colocar direto o parapeito que ele chama vidraçaria e coloca, ponto. Então, eu não tenho espaço para detalhar tudo. Projeto de interiores, não. Projeto de interiores eu posso detalhar tudo porque o cliente me chamou para isso. Então, tem, acho que, muito a ver, assim, também com as oportunidades e perfil de trabalho, né? Quando é concurso, o legal do concurso é que, normalmente, o projeto que ganha, ele vai ser executado ou, no mínimo, desenvolvido dentro daquela linha, né? Quem deu a diretriz, quem vai coordenar isso é a equipe de arquitetura, né? Muito bom. Eu acho que isso passa também por essa questão, você está falando das casas, né? Que às vezes o próprio construtor já tem lá meio que um detalhe padrão, um fornecedor e tudo mais, então a gente tenta garantir qualidades que não dependam daqueles detalhes, né? Imagino. Tipo, essa imagem que está ali por último é dos brises dessa casa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tem uma pessoa aqui, a Denise, falou: gostaria de ver o projeto que teve a fachada antiga preservada. Seria possível? Fiquei curiosa, pois achei interessante. Pois é, Trouxe nessa só uma foto. apresentação só tem aquela foto, tá? Só tem aquela imagem, né? E infelizmente é um projeto assim que a preservação se deu, mas assim não ficou bem como a gente gostaria. Assim, teve uma interferência bem grande na execução da obra por parte do cliente. Acho que mesmo assim a gente ainda acha que vale a pena preservar e não destruir, mesmo que ela não fique na situação ideal. Mas isso aconteceu, isso pode acontecer, né? É E os comum. clientes foram convencidos disso? Ou depois, ao Pois final, então, falavam assim: eles era foram melhor a convencidos gente de. O ter. que convenceu eles, né, como o Cris falou, de não demolir a fachada é porque eles não poderiam construir tanto. Então, como no centro histórico aqui, a gente tem o recuo de jardim zero. Ou seja, eu não tenho obrigatoriedade de recuo de jardim. Eu posso construir sem recuar. E isso faz com que as casas, então, fiquem construídas, edifícios no alinhamento, como é o caso do Península, como é o caso do Condessa, como é o caso do nosso antigo escritório e daquela vizinha que a gente fez o projeto. E então, isso convenceu ela a não destruir. Mas, acho que daí depois no projeto, sim, achou bacana, achou bonito, achou interessante a fachada ali, dialogando com a parte nova, mas na hora de fazer mesmo, de construir, ela modificou um pouco. Não foi exatamente as características assim originais assim que a gente gostaria de ter preservado um pouco mais da esquadria, né? Não digo nem da esquadria original, mas assim a modulação dela, o desenho dela, coisas que teriam que a gente estava encarando como a fachada é mais restauro e a construção nova, esse contraste se manteve, mas não 100%. Aham. Ótimo. Eu ia falar só no detalhe, ó, Pedro. Aqui, por Sim. exemplo, nós temos esses brises. Esses brises foram detalhados, são brises grandes e tal. Mas é que é um elemento construtivo que tem mais, né, faz parte, digamos, do projeto de arquitetura. Agora tem vários outros que a gente não. Tem alguém que chegou aqui, o novo palestrante. Eles que não quer aparecer. Então tá. Então, alguns detalhes assim, são padronizados, né? Tipo, esquadrias, o detalhe é da fábrica, a gente não se mete. Uhum. Faz no máximo uma elevação ali para orientar. A modulação dela, sim, eu defino, mas não vai muito além disso. Nós temos uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi. Daniel, você quer fazer a pergunta pessoalmente? Eu vou te desmutar aqui. Daniel Linardi Gaspar, pode ser? Você está liberado para desmutar aí. Se quiser abrir a câmera, eu te agradeço. Daniel? É essa pergunta aqui que ele botou dos pilotis? Você entendeu?
Entendi mais ou menos, assim, é que, bom, eu não aprofundei muito ali na questão da pesquisa, né, sobre pilotis, mas pilotis, assim, acho que, né, aquela coisa também, não ter muita certeza, Pedro, para que público a gente está falando, mas eu acho que tem bastante gente do início do curso, né, assistindo. Tem do curso inteiro aqui. O curso todo, tá. Então, assim, eu não comentei o conceito de pilotis. O que é pilotis, né? Pilotis é aquele espaço, né, em que a gente enxerga a estrutura do edifício, normalmente no pavimento térreo, em que eu posso passar através, né? Então, às vezes eu tenho ali o hall do edifício num pilotis, às vezes eu posso passar através desse pilotis e chegar no outro lado do quarteirão, às vezes eu posso chegar até só praticamente uma varanda com pilotis, né? Então, não é exatamente um lugar ali, eu vi que ele perguntou alguma coisa sobre infraestrutura. Ah, isso aqui, essa parte essa ideia do espaço vazio da infraestrutura, isso aí só se a gente voltasse muito, muito, muito na primeira ideia do Le Corbusier, mas não é exatamente isso. Não sei se eu me expliquei, se era isso que ele queria saber. Eu confesso que eu não entendi muito Eu a não entendi pergunta muito dele. Ia ser bem. bom que ele fizesse. Hum. Acho que tem mais um aí. Rafael, Boa tarde, todo mundo. A pergunta que eu quero fazer é como você consegue encontrar a sua paixão na arquitetura? O que você tem que fazer para você encontrar o que você mais se identifica na arquitetura? Gente, eu não consegui escutar, para mim o som está muito ruim. eu também não entendi a pergunta. Peço Repete, desculpas, por favor, Miguel. Rafael. O Rafael, desculpa. É, desculpa, o meu microfone está um pouco ruim, mas está me ouvindo? Mas melhorou. Agora está melhor. A minha pergunta é: o que você tem que fazer para encontrar a sua paixão na arquitetura? O que você tem que fazer para conseguir entender que aquela parte da arquitetura é mais sua cara? Nossa, a pergunta é de $1 milhão, né? Gente, só um pouquinho. 2 minutinhos. Eu não consigo. Desculpa, gente. Aqui rolou um barulho aqui. Eu vou ter que pedir, por favor, para repetir. Me desculpem. Tudo bem. O que você tem que fazer para conseguir encontrar a arquitetura? Qual caminho que você pode seguir para encontrar aquilo que você mais se identifica? Bom, como encontrar o que eu mais me identifico, que faça inspiração, foi isso que tu perguntou? Como encontrar a sua paixão na arquitetura? Bom, eu acho que isso é uma coisa bem difícil, né? Mas eu acredito, assim, pelo menos comigo, não posso falar por outras pessoas, mas assim, comigo, com a gente aqui, eu acho que muito desse desejo de fazer arquitetura, de gostar de projeto, de onde a gente busca inspiração, veio da nossa formação, né? Eu acho que eu comentei lá no início da apresentação, assim, que no momento que a gente começou a conhecer assim, como a cidade se estrutura, como ela se constrói, né? A arquitetura da cidade, os elementos que constroem a cidade, como a gente percebe a cidade, a importância da cidade para a nossa vida, né? E que a gente foi começando a se apropriar de tudo isso e começou a desejar, eu acho que com muita força, a construir partes da cidade também. E eu acho que, pelo menos para mim, assim, eu acho que tem a ver com isso, assim. E não sei se eu respondi, é uma pergunta muito difícil. Não, tudo bem, eu entendi, obrigado. Imagina. Eu acho também que enfim, né, Pedro, a gente sente prazer, né, em ver as coisas serem construídas, né? Eu acho que tem muito a ver com, enfim, a gente estuda para isso, né? Então a gente teve pequenos prazeres assim lá no início, assim, com coisas muito pequenas, com mobiliário, às vezes até com um móvel compensado. Quando a gente teve nosso primeiro escritório, a gente fez todo o mobiliário à mão, assim. E aí, no fim, nós mesmos cortamos com serra tipo e tal, porque era tudo torto, não tinha um corte reto. E aí, eu lembro da gente vendo aquilo construído, assim, e sentindo prazer
com isso, assim. Aí Mas eu logo... acho que tem uma coisa também que tem a ver com o prazer de ver ficar construído, mas eu acho que o mais compensador, assim, uma coisa que é realmente interessante, assim, desse vai e vem do projeta, constrói, o espaço sendo vivenciado depois. Eu acho que isso que é o mais interessante, sabe? Porque Sim. Quando as pessoas ocupam a casa, quando as pessoas ocupam os edifícios, como elas transformam o espaço, e até durante o processo de projeto, isso é uma coisa muito legal, né? Na faculdade, a gente tem o nosso cliente, digamos, é o professor, né? Ou às vezes é o debate com o colega, então a gente vai discutindo, mas tem sempre uma ideia de que esse vai e vem nem sempre é tão produtivo ou tão desejável, dá vontade meio que termine logo, ou que a gente decida logo e chegue logo no resultado bom. E quando a gente está trabalhando, já começa a enxergar esse processo de uma forma diferente, sabe? Porque esse vai e vem também é aquilo que a pessoa que vai morar naquele lugar vai conhecendo o projeto, entendendo o projeto, e daqui a pouco ela vai sugerindo mudanças, ela vai entendendo, ela vai te dando pistas, talvez, que se a gente estivesse fazendo aquilo sozinho, não teria, né? E isso vai direcionando, vai dando novos caminhos. Eu acho que isso é interessante também, né? Essa ideia eu acho que gostar de projeto não é só do resultado final, né? Gostar de projeto é de trabalhar o processo todo. Ótimo, eu acho que eu compartilho muito das visões de vocês, né? Para o pessoal que está ouvindo aí, eu, Cristiano e Natália, a gente se conhece há muitos, muitos anos, somos da mesma geração e passamos por algumas coisas parecidas. E quando a gente se formou, a gente via os arquitetos mais velhos que a gente com uma dificuldade muito grande de, primeiro, conseguir clientes e, segundo, de construir alguma coisa, qualquer que seja, né? Então, de certa forma, eu arrisco dizer que o projeto da biblioteca é essa história. Poxa, agora que nós temos a oportunidade de construir alguma coisa, nós vamos fazer todos os detalhes que a gente sempre sonhou acontecerem e ver isso acontecer. Então, é uma oportunidade mesmo, quase que um tesão de ver aquilo acontecendo. Finalmente, um desenho que você ficou ali anos na faculdade desenhando coisas que não saem do papel, finalmente ser concretizado materialmente, né? Acho que passa um pouco por aí. E aí, mais ou menos nessa linha, né? Eu ia comentar, eu já te chamo aí para Daniel. E quem mais quiser fazer pergunta pode colocar o nome no chat. Que assim, é muito interessante, pelo que vocês mostraram, a variedade de escalas dos trabalhos de vocês, né? Que vai desde o design gráfico, do mobiliário, até projetos urbanos e tal, passando por muitas escalas. Hoje, vocês consideram que tem alguma escala que vocês se sentem mais confortáveis? Ou alguma escala que vocês ainda gostariam de trabalhar e não tiveram oportunidade? Bom, a gente acabou caindo, até eu acho que eu falei um pouco sobre isso. Passa um pouco sobre a pergunta anterior ali também. A gente acabou sendo levado para arquitetura residencial, assim, sabe? Então, digamos que a gente acaba que virou uma escala assim que a gente se sente muito confortável de trabalhar e as coisas saem com muita facilidade, assim. E isso acaba sendo uma coisa boa, porque, enfim, a gente está na peleia, né? Tem que trabalhar, tem que movimentar para poder viver, né? Como disse o Silvio Podestá uma vez, ele não vivia para fazer arquitetura para viver. A gente é obrigado a trabalhar, senão a gente estava, como disse o Silvio, em Ilhéus, na beira da praia, tomando uma cerveja, né? Não ia estar aqui. Então, tipo, essa escala de arquitetura, essa tipologia e tal, acaba que enfim, tem nos agradado. Acho que a gente tem uma intimidade muito grande, né, com essa escala agora. Mas eu gostaria, assim, de trabalhar com alguns projetos maiores, assim, tipo intervenção com essa ideia, assim, eu gosto muito, assim, dessa ideia de utilizar terrenos vazios com patrimônio, com outros... isso foi sempre o que mais nos interessou, né? Da minha dissertação lá com os miolos de quarteirão, né? Isso é alguma coisa que a gente gostaria muito de trabalhar, assim, mas é aquela coisa, assim, ou
dependendo da equipe, funciona, né? Tem um que fica só prospectando. Aqui a gente não tem a pessoa que prospecta, a gente tem 2 que só que trabalham com o projeto full time. Acaba que grandes escalas, assim, a gente meio desacostumou a fazer, né? Faz tempo que a gente não E faz mesmo maiores, concursos, assim. projetos maiores, assim, a gente olha, vamos fazer esse concurso, vocês começam a olhar o programa, assim, daí, tipo, aí tu começa a olhar e ver, putz, é de novo aquele concurso que o programa é imenso e o terreno parece grande, mas não é, e daí tem não sei quantas mil vagas de estacionamento, e aí, sabe? Então... Concurso é uma coisa que eu tenho saudade de fazer, a gente tem saudade, volta e meia a gente olha uns temas, assim, os concursos, só que não dá tempo, não dá tempo de fazer, mas é uma coisa, assim, que a gente gostava muito. E, enfim, a gente continua fazendo interiores também, que é uma escala menor, mas a gente, acho que confesso que a gente tem, é trabalhoso, assim, o interiores dá uma sofrida, assim, em alguns momentos, assim, sabe? Então, a escala mais confortável para a gente atualmente tem sido essa escala residencial da edificação, né? Então, são poucas as casas que a gente faz interiores também, do próprio projeto nosso. A maioria a gente faz só o projeto arquitetônico e acaba que sai fácil, tipo, a gente já tem as soluções, assim, e o negócio flui, né? Muito bom. Bom, eu vou desmutar o Daniel Linardi aqui. Diga, Daniel, está com você aí. O que eu estava querendo falar naquele momento é que vocês falaram que fizeram uma tese pandêmica dessa questão dos pilotis, né, muito ligado também à questão da edificação e até mesmo de algumas casas, né, principalmente as casas que eram trabalhadas pelo Le Corbusier, todo aquele pilotis que tinha que foi planejado. Eu fico pensando o seguinte, como é que se faz para... Vocês falaram que vocês trabalharam numa tese pandêmica que trabalhava com a questão da permeabilidade acho que dentro da resistência, alguma coisa desse tipo. Será que algum tipo de tubulação? Eu acho que talvez eu não tenha me expressado bem, assim, a tese, ela é pandêmica porque ela foi desenvolvida no período da pandemia, mas não tem nada a ver o tema, assim, na verdade. O tema é pilotis e como esse elemento, ele está presente na arquitetura brasileira ao longo de todo o século XX e também no século XXI. E como esse elemento também ele pode ser visto pela ótica da permeabilidade na arquitetura e não só como um elemento estético ou que faz parte dos 5 pontos da nova arquitetura que o Le Corbusier propôs lá no início do século XX, nos anos 20 do século passado, né? Que ele dizia que os edifícios tinham que ficar em pilotis para ficar elevado do solo, longe da umidade, para poder ter a livre circulação. Então, tinha uma ideia utópica que a cidade, o solo era livre, ele era completamente público, né? Então, tem uma série de questões ligadas ao conceito de pilotis lá do movimento moderno e da ideia que o Le Corbusier propôs, que acabaram, digamos, sofrendo mutações e sendo aplicados nas obras de uma forma diferente, desde a arquitetura brasileira. Tem essa questão da arquitetura brasileira, ter essa questão da alta pluviosidade, né? Principalmente porque aqui a gente vive num país tropical que tem alto nível tem altos índices de chuva, né? De pluviosidade. Então acaba que essa ideia meio que longe da realidade dos trópicos muda um pouco, né? Porque lá na Europa, nesses outros lugares aí, costuma ser bem menos chuvoso. Aqui já costuma ser bastante chuvoso por causa da floresta amazônica, no caso, né? Mas não é exatamente o enfoque da pesquisa, ele é muito mais sobre teoria do projeto, sobre configuração espacial, níveis de permeabilidade no térreo, né? Porque depois do pilotis, o térreo dos edifícios nunca mais foi o mesmo, né? Se a gente for ver a história da arquitetura, até o século XIX, virada do século XIX para o século XX, né? Toda a arquitetura, desde muito mais antiga até ali, a gente tem o nível térreo sempre com uma parte mais maciça, mais sólida da edificação.
E com a arquitetura moderna, essa ideia volumétrica, ela ganha uma certa inversão. A base, né, do edifício, ela passa a ter essa ideia de permeabilidade. Ela pode ser mais vazada, ela é mais leve. Então, essa inversão do peso da composição, ela meio que vira a chave de como os edifícios se relacionam com a cidade. Porque antes, para acessar um edifício, a gente entrava no edifício através de uma porta, normalmente uma porta principal, e ponto. Com a arquitetura moderna e com essa ideia do pilotis, eu passo a ter um térreo que eu tenho várias formas de passagem através desse nível térreo. Então, a minha tese ela foi muito mais em cima de investigar esses atributos do pilotis, como eles foram aplicados na arquitetura brasileira. Tem uma parte inicial que estuda, sim, o conceito original de pilotis, na obra do Le Corbusier, uma parte mais de fundamentação teórica, mas o corpo da tese é sobre obras icônicas na arquitetura brasileira que tem a presença de pilotis. Né? Agora que esses pilotis, eles foram, no Brasil, eles foram tropicalizados, né? Porque no exterior os pilotis, eles tinha essa questão de eles servirem também para reconectar as pessoas ao térreo, e aqui no Brasil tem muitos edifícios que tem pilotis, porém, que servem como garagem também, né? Tem um pilotis... Sim, total. Tem muitas distorções, assim, tem muitas ideias de pilotismo, inclusive o conceito original foi completamente avacalhado, mas espacialmente, né, a gente for pensar até mesmo uma garagem, digamos que eu tenho um pilotis ali, tem um edifício, tem alguns edifícios que eram pensados como garagem, como uma forma útil, né, porque é útil ser o pilotis garagem. Mas se a gente for pensar, o carro pode um dia desaparecer, né, e o espaço do pilotis pode continuar lá, talvez seja outra coisa. Então, assim, aí só lançando assim, um questionamento. Acho que é um outro enfoque, né? O enfoque da pesquisa é justamente a configuração do espaço. É que no Brasil tudo acaba sendo distorcido, né? Então, tipo, a gente tem aqui em Porto Alegre prédios dos anos 50, anos 60, que, tipo, queriam usar a estética do pilotis, e aí acaba que, enfim, eu acho que em Belo Horizonte também tu tem ali 1 metro e pouco de um avanço do prédio, os pilares para parecer que tem um pilotis, e logo em seguida já tem uma fachada e ali é um pavimento completamente usado, assim. Mas quem olha de fora para ver a influência dos pontos, enfim, do pilotis nisso, e quem olha de fora parece que é um prédio de pilotis, sabe? Então, enfim... Mas eu entendo isso, tipo... Sim, tem. Mas essa transformação... Brasília preservou os pilotis porque um momento começaram a tentar gradear e foi proibido de gradear, senão estaria tudo gradeado. Depois que coloca a grade, levantar uma parede de tijolo de 6 furos e fazer ali um salão de festas é um passo. Enfim, é um assunto bem, bem longo, assim. Acho legal que tu tenha trazido um pouco esse questionamento, assim. Mas acho que é um tema, assim, para um encontro, dá para falar horas só sobre pilotis. A tese da Natália foi bem polêmica, assim, porque todo mundo tem a sua visão sobre o pilotis, né? Então, é um conceito que todo mundo acha que sabe o que é pilotismo, mas na verdade existe um ruído entre esses conceitos, assim, mesmo dentro das escolas de arquitetura, né? Sim, e aí as obras que a Natália selecionou, e daí todo mundo te mas eu acho que tu deveria ter incluído tal obra, sabe? Ah, tal obra não sei se é pilotis. E aí assim vai. Como diz o Danilo, né, tem que tomar muito cuidado com o que você resolve fazer de mestrado e doutorado, porque o resto da vida vão te perguntar sobre aquilo. Tudo bem. Bacana, essa coisa do pilotis, você acha que passa de alguma forma, Nath, por aquele conceito que o Christian Fernandes Cox fala de uma modernidade apropriada? Eu gosto muito desse termo, que ele coloca o apropriado tanto no sentido de ser adequado a uma determinada situação, quanto ele ter sido apropriado de um conceito europeu e tropicalizado, de certa forma, né? Sim, mas isso falou do tropicalizado que o Daniel, né, falou antes, né? É engraçado porque, de certa forma, né, o Le Corbusier foi inventar na Europa
uma coisa que, na verdade, não funciona para a Europa, né? Porque não dá para ter pavimento térreo aberto num lugar que é um freezer no inverno. Sim. E que tem muito mais vento e etc. Né? Então, tem várias coisas que são engraçadas, assim, relacionadas ao conceito de pilotis, que parece quase que um desejo, assim, muito maior de tropicalizar a arquitetura europeia do que a gente ter tropicalizado o pilotis. Né? Isso seria uma visão assim mais, digamos, colonialista, né? De achar sempre que o que inventou foi lá e aqui não, né? Mas essa ideia que tu falou, foi como é que é do se apropriar, apropriada, eu acho mais ou menos, sabe, por conta disso um pouco, porque o conceito avançou tanto assim em termos de espacialidade aqui no Brasil, e em outros países também, né, da América do Sul, em outros países da Europa, inclusive, né, quando teve aquela Bienal do Curras, que falou de 100 anos da arquitetura moderna, eu fiquei chocada assim, com a quantidade de edifícios incríveis com pilotis que tinham outros pavilhões de países como a Croácia, etc. Então, a gente conhece, na verdade, um número bem limitado assim, de obras do que mesmo que tenha publicações agora na internet, que façam a gente conhecer muito mais coisa do que na época das revistas, que tinha que assinar a revista e tal. Ainda assim, tem muita coisa que a gente não conhece assim, né, de arquitetura moderna. Então, eu acho como as coisas se transformam, eu acho que é muito mais que nem o conceito aquele de antropofagia, assim, sabe? Engole e faz diferente. A partir do momento que você engoliu e digeriu, é seu, né? Faz parte de você. E, no fim, o próprio termo apropriado, que é duplo, ele, como você mesma diz, né, ele é muito mais apropriado ao nosso clima do que ao clima europeu. A sombra do pilotis aqui é muito mais bem-vinda do que as repercussões que eles têm na Europa pela presença dele, né, que ninguém consegue ficar no pilotis, na maioria dos lugares. Quem mais, pessoal? Mais alguma pergunta aqui para encerrar? Depois de uma palestra tão inspiradora. O pessoal fica tímido, estão lembrando das aulas online aqui, todo mundo com a câmera fechada, caladinho. Mais alguém para encerrar? Bom, maravilha. Bom, então agradeço mais uma vez a disposição e a presença de vocês aqui, as contribuições. Foi muito bacana poder ouvir vocês. Espero que o pessoal tenha curtido também. Agradecemos demais. Então, encerramos por aqui. Obrigadíssimo, Cristiano, Natália. Imagina, a gente que agradece. Valeu, estamos sempre aí, Pedro. A hora que precisar, agora essa aula online e tal, quiser puxar os alunos para um bate-papo aí, qualquer momento, só chamar. Nós queremos receber vocês pessoalmente aqui agora, quanto antes possível. Maior prazer. Estamos com saudade. Obrigadíssimo, gente. Até breve. Então tá, tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, até breve.